pessoal, tudo bem? Eu vim aqui com muito amor, com muito carinho, trazer essa aula do desenvolvimento da criança, né? Como nós que trabalhamos com criança, isso faz todo sentido quando o professor, o voluntário, que está com essa responsabilidade, né, de estar numa salinha, numa escolinha, de criança, na igreja, que é o papel que nós trabalhamos, saber um pouco do estado emocional dessas crianças. Então, desde já eu quero me apresentar para vocês que ainda não me conhecem. Eu sou a pastora Érica, nós somos ali da igreja Copole, da comunidade Povo Livre em Perus, né, lá da Zona Oeste. E é com muito amor, com muito carinho que a gente está aqui para dar um pouco, né, fazer essa troca de experiência, de conhecimento com esta aula. Eu sou psicóloga clínica, já atuo desde 2014, né, estamos na área, eu trabalho em várias categorias, trabalho na categoria também como terapia de casal, trabalhamos individual com criança também, né, eu fiz uma especialização que eu acho bem importante, nós que trabalhamos principalmente na igreja, departamento infantil, então eu fiz psicopedagogia também, então nós temos aí um pouco de experiência nesta área pelas demandas que recebemos também da escola, né? Então, graças a Deus, o Senhor tem nos confiado aí um pouco de conhecimento e estamos sempre distribuindo isso, tanto na minha vida profissional, como também na questão ministerial, que trabalhamos na igreja, né, com crianças. Os células de criança, hoje nós estamos um pouco nessa transição, né, por meio da pandemia, por conta da pandemia, desde o ano de 2020, então acabou a gente teve que nos adequar, se ressignificar, estamos nos ressignificar, isso é em geral, né? Isso é mundial, e isso mexeu também na igreja, isso chegou também, né? Hoje nós estamos usando mais as ferramentas hoje remota, né? Online, e também com as nossas crianças, a gente percebe que hoje, com esse ressignificar, tem mexido, tem acabado de deixar a gente, até nós pastoras, a gente que sempre fomos envolvida com criança, aquele dinamismo, e chega o momento que nós estamos vivendo nesta era, que tem prejudicado muito. Eu tenho feito palestras para professores em escolas públicas, e é muito interessante, nós trabalhamos, né, até um tema que a diretora me convocou para nós fazermos um tempinho de conversação com eles sobre saúde emocional com os professores. E o que a gente percebe? Que as crianças, eu até vim agora no carro conversando com meu esposo, a gente falando um pouco sobre essa questão do desenvolvimento da criança, e isso tem muito a ver também com a era que nós estamos, né? Então, se a gente pegar, tanto no sentido, agora em meio à pandemia que estamos vivendo, um novo ressignificar, né? Um novo tempo para nós, como professores, como pais, e também das nossas crianças, né? É tudo um conjunto de coisas, tanto lá quanto também isso dentro da igreja. Como que a gente faz? Você vê que essa nova geração, a gente falando, tirando um pouco, né, essa inclinação da pandemia, a gente falando um pouco sobre o desenvolvimento da criança, ela sempre teve, a gente percebe, e é bem gostoso, que Deus ele sempre fez, e tudo que ele fez como em Gênesis, né? Desde a criação do mundo, o que nós percebemos que tudo que Deus fez, com certeza foi bom, foi muito bom. Quando ele fez o ser humano, né? Quando ele deixou lá a linhagem lá para Adão, você vai crescer, vai multiplicar, o desejo do Senhor de povoar a terra, dessa comunhão, dessa comunicação, que é o ter esse relacionamento, não só no vertical, mas também no horizontal. E o que é importante? Eu tenho muita experiência em clínica, porque a minha ênfase é psicologia clínica, né? Então eu gosto de atuar muito nessa área do 1 a 1, e eu trabalho muito, para vocês terem uma ideia, eu já tive crianças de 2 anos e meio, e já começou a fazer um trabalho de psicoterapia comigo, um tratamento, e o resultado foi muito produtivo e positivo. Então, o que eu quero para vocês aqui, já nessa introdução que a gente está fazendo na nossa aula, você pode estar se perguntando, tá, mas o que ela tem para trazer para nós, né, em meio à questão de aprendizagem, no sentido das lições bíblicas, né, de passarmos esse conhecimento às nossas crianças da igreja. Então, quando a pastora Camila, a pastora Roberta, desde já eu quero agradecer a vocês aqui do Vinho Novo, por ter confiado a nós, né, isso a gente fica muito feliz quando a pastora Camila com a pastora Roberta falou desse projeto e me convidou. Então, qual que vai ser a nossa ênfase aqui da nossa aula? É falar um pouquinho para você, de uma forma bem simples, eu não vou aqui ficar, até porque não é uma aula de psicologia, é trazer para vocês
muitos instrumentos, ferramentas, né? Dicas, orientações básicas e simples, que muitas das vezes a gente passa até por despercebido. Isso é natural. Por quê? Porque eu tenho essa experiência lá na igreja. O que acontece? A gente, hoje, a igreja, por ser pública, então entra todo tipo de família, né? Todo tipo de comportamentos também está dentro da igreja. Então, o meu objetivo aqui é trazer para você como que a gente pode ter um pouquinho, uma percepção melhor sobre alguns comportamentos de crianças que vêm até nós, né? Que frequentam as nossas igrejas. Então, nós vamos falar sobre podemos dizer sobre a saúde emocional das nossas crianças, como lidar com a saúde emocional, como se perceber e ter um bom rendimento no horário tanto ali de aula, como também que são crianças que, a maioria são crianças que frequentam a igreja, né? Regularmente, muitos são filhos de líderes, muitos já são filhos de membros da igreja, então são crianças que já têm toda essa frequência mais ativa na igreja, aos cultos, né? Aos cultos da semana, aos cultos do final de semana. Então, é aquelas crianças que quando ela vem ao culto, ele já sabe que tem um cantinho, né? E aqui eu cheguei dando uma olhadinha, muito fofo, né? Vocês estão de parabéns, desde as salas, né? Tudo certinho. A gente sempre costuma dizer que não precisa às vezes ter aquela coisa, eu não vou trabalhar com criança porque a gente não tem. Não, a gente quando tem um espaço, a gente faz, se tiver 4x4, a gente faz, por exemplo, tem só 4x4. Um exemplo, a gente faz virar 20 salas, né? Mulher tem disso. E aqui, graças a Deus, tem muito mais que isso, é bem aconchegante. E eu tenho certeza que quando as crianças chegam ao culto, eles já correm, né? Por quê? Porque eles já sabem que tem o cantinho deles, eles já sabem que tem, né, o espaço para eles. Isso é muito importante, independente do tamanho, né, da metragem desse espaço, mas o que importa é como que vai ser recebida essa criança, como que ela vai estar introduzida, e essa criança se percebe, né? Isso já desde o ventre de mamãe, se vai ser bem recebido, essa recepção, isso é muito importante, é isso que faz muitas vezes os pais estar dentro da igreja, né, e acordar até cedo num domingo de frio para vir à igreja. Por quê? Porque essa criança já levantou mais cedo, porque essa criança já tem aquela motivação, né, junto com a disposição que já é bem deles, mas se eles tiverem motivação para isso, eles vêm. Então, eles vão perturbar o pai para vir à igreja, né? Vão perturbar os pais, ou seja, isso é muito gratificante. Então, a intenção nossa aqui, da nossa aula, é trazer essas dicas, né? Esses pequenos detalhes que muitas vezes no nosso dia a dia passa por despercebido. E quando a gente chega para dar essa aula, muitas vezes o professor, né, o voluntário, a pessoa que está ali à frente, não está tão bem também psicologicamente. Eu costumo dizer, eu tenho uma frase do meu consultório que eu amo muito, que diz o seguinte: quem cuida da mente, cuida da vida. Isso é um fator primordial para nós seres humanos. E não é só numa linhagem que a gente pensa que isso é fora da realidade do mundo espiritual da igreja. Não, isso faz parte. Porque isso a gente aprende, né? Nós pastores tem essa pressão psicológica de todos os dias. E muitas vezes, para você ter uma ideia, o que vai ministrar a palavra, o pastor, ele não está tão bem. Tem seus problemas, as pressões da vida, que quem aqui não tem, né? E às vezes, de repente, um problema muito significativo que aconteceu naquele dia, e muitas vezes o pastor ele não está bem, né? Ele procurou ter o seu momento com Deus, seu devocional, ficou por ali, palavra não vem, o negócio trava, e muitas vezes o pastor vai passando por cima disso, que também não é bom, né? Então, para você perceber que tanto do adulto, mas também a criança tem esses comportamentos. E o que acontece? Já para nós iniciarmos, falamos um pouco da fase. Vamos pegar, por exemplo, porque entre 3 e 4 anos, o que eu percebo? Se a gente vem para baixo, um pouco descendo, vamos falar de uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, que já está nessa fase de andar, às vezes eles têm dificuldade ainda de estar numa salinha de aula, né? Às vezes são muito apegados à mamãe, às vezes essa mamãe, ela trabalha durante a semana. Então, quando chega o final de semana, essa criança quer ficar no colo dessa mamãe, ela quer a atenção dessa mamãe. Então, muitas vezes, isso acontece muito lá. Então, o que a gente percebe? A criança, ela até às vezes vai na salinha, mas daqui a pouco já quer a mamãe, né? Eu sempre falo para as minhas discípulas lá, quando quiser mamãe, não fica forçando muito a barra, não, porque senão pode já desfocar, né,
aquilo que você preparou por conta daquela criança, que vai chorar, vai espernear, então já entrega para a mamãe. Deixa eles ter essa fase de adaptação, que é muito importante. Você percebe que até na creche, quando a criança entra, ou numa e-mail, então tem a fase da adaptação, que eles saem mais cedo, eles entram, mas saem mais cedo do horário que seria previsto, né? Para estar aqui, fala que é a semaninha para eles estarem adaptando, se adequando agora ao novo ciclo. E na igreja também não é diferente, né? Então, quando a gente pega entre 3, 4 aninhos, eles já estão com os pezinhos mais firmes, com as perninhas mais firmes. Então, o que a gente percebe? Então, ele já tem esse entendimento da questão do cognitivo dele, que já estão muito lúdico, da fantasia, né? Eles adoram brincar, interagir com os outros, né? Com as outras crianças. Então, ele já tem mais essa facilidade de ir vir, né? A escola. Eu não sei como vocês trabalham aqui, no sentido de... Lá nós temos assim... Quando começa o culto, as crianças já ficam reservadas, já tem um lugar para fazer o culto deles separados, né? Nós paramos um pouco por conta da pandemia e estamos agora nos readequando para voltarmos. Então agora, por enquanto, as crianças no louvor ficam, nós oramos pós-louvor para essas crianças, sobem lá no altar, o pastor ora. Hoje a gente está fazendo até diferente, cada discipuladora já ora da sua equipe naquela semana e sobe para a aula, né? Mas estamos já com as vacinas, graças a Deus, estão sendo distribuídas, né? E a gente tem mais abertura, no caso, mais liberdade para voltar. Então, queremos ainda esse ano, em nome de Jesus, voltarmos com a sala para os cultos dele, né? Mais específico. Mas a criança, o que acontece? Com essa idade, falamos de 4, 5 anos de idade, a gente percebe que eles já têm mais essa autonomia, né? De não depende muito da mamãe, eles já correm de um lado para o outro e já sabem que vai ter o seu momento. Então, de repente, acabou o louvor, que as crianças já vêm para a escolinha, então eles já sabem, eles nem precisam segurar na mão, porque eles já sabem exatamente qual que é a sala deles. Então, essa fase, eu queria compartilhar com você um pouquinho sobre essa fase dos 4, 5, 6 anos, até mais ou menos uns 7 anos, 7... beirando a 8 anos, depois a gente pode pegar dos 9 em diante até os 12, dá para a gente fazer então uma relação bem bacana, uma descrição um pouquinho rápida, mas eu creio que vai ser de grande valia para vocês. Quando então falamos dos 5 anos, né? Vamos pegar aí dessa fase, de 4, 5 anos. É muito importante que é a fase dos porquês, né? Não só dentro de casa, mas aonde eles estão, eles querem saber de tudo. E do ambiente, por isso que é muito importante, né? Nós dávamos o curso de CTLPC lá na nossa igreja e falávamos muito, era muito voltado às células, né? Então, nós falávamos desse visual, desse ambiente. Quando se fala de criança, área Kids, é muito importante também o visual por si só, ele já traz muitas informações. Até porque o cognitivo da criança, quando a gente fala dos 5 sentidos, ele tem um percentual que eu até trouxe daqui, mas depois eu vou deixar isso bem certinho, que eu vou estar enviando para a pastora Camila e vocês vão poder adquirir então, tá bom? Tem uns percentuais bem bacana e a criança, tanto a audição quanto o visual, né? A questão da visão da criança para 73%, se não falha a memória, sempre é muito mais apurado, enquanto um é 13% do paladar, da audição, mas quando a gente fala, do paladar e do olfato, mas quando a gente fala da audição e da visão, sempre é mais apurado. Você pode ver, por exemplo, se mamãe coloca um arroz no fogo lá, esquece, de repente, está fazendo outras coisas, que é bem cara nossa, né? E a criança está brincando, nem percebe que o arroz muitas vezes queimou. Tá lá, vai queimar. Por isso que é perigoso, tem todo esse cuidado com a criança, porque eles não têm essa sensibilidade tão aguçada, tão apurada. Quando fala da visão e da audição, você percebe que às vezes a criança está correndo para lá e para cá, mas eles estão ouvindo tudo que está acontecendo. Às vezes a gente fala que aquela criança não está prestando atenção em nada, mas quando você, às vezes, está conversando com a amiga, com o esposo, não sei o quê, não foi assim não, foi assim, não sei o quê, mas a criança não estava brincando lá, eles estão com o ouvido antenado, isso eles têm essa hipersensibilidade, tanto na audição, quanto também na visão. Então, é importante ficar sempre atento. Então, nós podemos usar isso a nosso favor, né? É ao favor da criança, que, como a Bíblia diz, temos que ensinar essa criança no caminho, isso faz parte, né? É um conjunto. Tanto esses pais com a responsabilidade de trazer essas crianças à casa do Senhor, como do professor que está ali, né? Como o enviado de Deus, né?
para transmitir esta mensagem às crianças. Então, isso é muito importante. Então, quando chega esse primeiro momento que a criança é recebida, essa recepção no visual, é ótimo. Já demos ali a primeira informação para essa criança de seja bem-vindo, para que ela possa se sentir o mais confortável possível, né? É o que nós fazemos lá. A gente tem lá na minha sala, não é uma sala tão grande, mas eu tenho lá 2 caixas lúdicas, onde, quando nós mostramos essa caixa, né, quando eu mostro essa caixa para a criança, a gente fala, ó, fica à vontade, você brinca do que você quiser, pega o que você quiser, pronto. Então, eu percebo que no segundo dia da segunda sessão, quando essas crianças vão, na segunda semana, no caso, é bem interessante. Por quê? Porque eu sempre sento, a gente sempre faz um quadro, a gente combina tudo, como que vai ser o procedimento, então ele já sabe que vai ter que chegar, vai sentar, vai bater um papo comigo, saber da semana, nananana, mas daqui a pouco já está doido, entendeu? Ô tia, que horas que a gente vai brincar? Por quê? Porque é importante aquilo que se torna para eles tão comum, né? Da cultura do mundo da criança. Então, quando eles se sentem confortáveis naquele ambiente, nós já andamos a metade do caminho daquela aula, né? Então, é importante que às vezes a gente percebe que fica muito voltada esperando com o líder, com o discipulador ou com a pastora. Não, você pode, na sua aula, você se preparar e trazer ali uma aula muito bacana e transmitir essa mensagem do Senhor e também na parte emocional. Por quê? É o que eu já disse aqui no início da nossa aula, concernente ao pastor que ministra, a pastora que ministra. Tem dia que nós não estamos tão bem. E para o professor também, tem dia que ele está ali só pela graça. E vai calhar de ser o seu dia de escala e de repente não foi possível você trocar ou falar com o seu discipulador ou com a pastora, então, que não estava tão bem. Lógico que tem casos extremos, né? E tem casos que a gente também pode passar um pouco por cima disso e transmitir uma boa aula. Mas é importante, o que eu quero reparar aqui no primeiro ponto também, falando desse desenvolvimento da criança, é que o professor, eu quero fazer lá cá, tá? Eu vou estar falando da criança, mas eu também quero estar sempre pontuando o professor, para você entender. O que acontece? Se eu trouxe essa criança chegou, no caso eu não trouxe, essa criança chegou na sala de aula. Eu não sei quantas crianças vai vir no culto, né? Vai ter visitante também, então nós não temos ideia de quem nós vamos receber, fora o que a gente sabe das crianças que já são frequentes no culto, né? Nos cultos, mas vem crianças, vem visitantes. Então o que acontece? Aparece lá na igreja para a gente e a gente sempre dá uma orientação para esses professores, né? Para saber, vai ter que ter um olhar um pouco mais de atenção para aquela criança. A hiperatividade física também, temos crianças que têm uma hiperatividade que é um pouco fora do padrão da normalidade, né? Aquela criança que ela é muito quieta, que ela é agitada. Então, o professor, se ele não tiver preparo, né? Você não tiver esse olhar, eu tenho que fazer psicologia? Não estou dizendo isso. Eu estou falando que do natural, uma coisa simples, básica, quando essas crianças chegam até vocês, né? Que vai sentar, não sei qual vai ser ali a sua aula que você preparou, você vai começar sentado, você vai começar de pé, orando ou cantando, o que seja. Mas você tem que aprender que você tem que estar no controle dessa situação. A sua entonação, da tua voz, isso é bem importante, porque isso já vai captar qual vai ser a direção que você vai dar para eles. Então, imagina, você não está tão bem, dormiu mal no final de semana, não se alimentou direito, teve, de repente, algumas situações que não foi bacana, chega no domingo, aí chega e fala, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá já pegar, hoje é o dia. Então, dali em diante, só Deus para poder governar como que vai ser essa aula, porque as crianças, eles têm uma percepção muito rápida para captar não só o ambiente, mas também como aquela pessoa que, né, do professor que está ali para direcioná-los, para orientá-los, enfim, eles percebem isso muito rápido. Como é que você está psicologicamente? Vamos dizer que é um sistema, é como se fosse uma telepatia, entendeu? É uma transferência, uma contra-transferência, mas isso vem muito rápido. Então, bora lá. Falando dessas crianças que são todas agitadas, dependendo agora do padrão de normalidade, de anormalidade, se é hiperativo físico, o que é, mas esta criança, eles gostam de correr, eles querem, o tempo todo, é uma disposição que chega a dar inveja, né? Mas agora, eu estou diante de algumas criancinhas agitadas, perguntando tudo que acontece. Tia, mas por que isso daqui? Porque você nem começou a aula, mas eles já estão perguntando. Se você é daquela que está um pouco sem paciência, então você imagina como que vai ser sua aula, né?
Você, vá para lá, sai daqui, não sei o quê. Às vezes é claro, mas não é o grito que vai impor o respeito, né? Essa autoridade. Por isso que eu não venho aqui para te dar aula até porque a gente fez psicopedagogia, mas o meu foco é mental, né? Então eu não vou aqui falar para você sobre um curso realmente do professor, né? Numa questão pedagógica, com certeza. E se você hoje está dentro de uma sala de aula, porque o próprio Deus lhe capacitou, e também, com certeza, os pastores, os discipuladores, viu isso em você. Porque hoje a gente entende, né? A gente veio, às vezes, até pecou muito. Eu, particularmente, falar de mim, pequei muito. Às vezes chegava no início do ministério, então veio uma menininha, então você fica com as crianças. E graças a Deus que fomos aprendendo, por isso que é importante sempre ter um coração ensinável e ver qual que é a necessidade dessas crianças, porque o tempo vai passando e nós também temos que estar sempre adequado a essas mudanças, né? Então, o professor, como estou dizendo, essa criança que estão nas fases dos porquês, 4, 5, 6 anos, né? E você vai ter que estar mentalmente bem, tranquila, para atender essa demanda daquela aula, né? Observando o que você pode fazer para aprender. A gente volta a falar da visão, que é importante, para que eles se prendam. Se você conseguir prender, porque eles são, mas o máximo que você vai conseguir prender mesmo a atenção deles, de repente de uma historinha que você já começou ali, então fez algumas dinâmicas, mas agora a gente vai para a historinha bíblica, por exemplo, e vai falar da palavra de Deus, né, na história bíblica. Então, o que acontece? O máximo que eles vão ficar são uns 10 minutos ali. Se você for 15, 20, já era, você já perdeu sua aula que você preparou. Então, essa visão, esse dinamismo tem que vir e observar. Mas, por exemplo, na hora da dinâmica, de repente você percebe que tem uma criança que ela é extrovertida, é agitada, mas daquele dia ela não está tão bem, ela está lá no cantinho, não quis participar. Tem muita criança, às vezes, que tem dificuldade de acordar cedo, porque já acorda a semana inteira. Chega no final de semana, às vezes ele quer vir para a igreja, ele vem, mas fica meio emburradinho. Então já fica aquela coisa também de querer chamar a atenção, porque o que ele está querendo dizer ali na sua comunicação invisível, intelectual? Eu não quero, eu estou com preguiça, eu não estou afim, estou cansado, até gosto, mas hoje eu não estou com preguiça. A gente tem isso, né? Mas eles não vão chegar ao professor e falar isso. Então, qual que é a linha, a mensagem que eles passam? Fica nos cantos, não quer participar, tá todo mundo cantando a musiquinha, dançando, e eles não querem. Tem 2 ou 3 ali e às vezes o outro até tá agitado, mas se viu um amiguinho, se ele tem uma influência muito grande ali, que é o líder, que sempre tem em todo o grupo, então, se ele já ficou no canto lá, às vezes com as mãos para trás, o outro também automaticamente vai também, que é o amigo dele, porque ele já tem um poder de influência inconsciente, mas já tem. Então acontece, daqui a pouco já está todo mundo parado na parede e não quer. A professora quer morrer com isso, né? Então fala, vamos gente, vamos aqui. Então já fica aqueles 5 olhando com aquela cara de paisagem para o professor. O que isso quer dizer também? Às vezes, aquela criança, né, às vezes fica de uma forma mais significativa, aquela criança que você percebeu que sempre chega, abraça, corre, dá beijo, e aquele dia essa criança não fez nada daquilo que é comum ele fazer. Então, se o professor ele está muito voltado à aula, né, naquela preocupação, né, de juntar as crianças e fazer e realizar a sua aula, o que pode acontecer? Então, está ali chamando, e aí às vezes ela vai desfocar, ou ele, né, desfocar para aquela criança que não está afim de participar da aula. Às vezes aquela criança ela está introspectiva porque não está bem, porque a criança também tem problema, a criança também, falando da audição mais uma vez, tanto da visão quanto da audição, às vezes teve lá uma briga em casa, no final de semana, não está bem, né? Lá a sua família, papai, irmão, né? Alguma situação que ocorreu dentro da sua casa e a criança ela guardou, ela internalizou aquilo. Então quando chegar no domingo ela está triste, porque o papai brigou com a mamãe, eles não estão bem, e eles vai ficar, então ele vai transpor aquilo, né? Vai colocar para fora de um jeito de ficar introspectivo. Então, se o professor não estiver atento ao que está acontecendo, né? A gente tem até a gente fala na terapia que esse insight terapêutico que está acontecendo, né, naquele momento. Então o professor começa, vem para cá, Pedrinho, vem para cá, não sei o quê, vai lá e pega no braço da criança. E às vezes gera, aí a criança já abre a boca, por quê? Porque ela está também emotiva, está já sentimental, está bem vulnerável naquele dia, por conta de um problema que essa criança está passando. Aí essa criança vem chorando porque ela não queria, já foi exposta, porque todo mundo já olhou para aquela cena, e aí
a aula sua foi por água abaixo, você, o Espírito Santo já correu e foi péssimo. É onde muitas chegam e falam, ah, pastora, não dá para mim não. Não dá porque as crianças não obedecem, mas foi por um fator que você não teve essa percepção de saber que aquela criança era uma criança, não estava bem. Então, de repente, você está com 10, 15, 20 alunos e uma criança conseguiu, mas não foi por conta daquela criança, foi porque o professor, ele não se atentou à questão emocional. Você pode perceber que tem dias que essas crianças parece que eles se combinam. Eu não sei qual que é o sistema de mensagem que eles têm, né? De comunicação, porque parece que é o que um faz, todos vão fazendo igual. Então, tem dia que eles estão super alegres, eles respondem muito bem a aula, tem um feedback bacana, mas tem dias que não sei o que acontece. Ninguém quer fazer nada, está todo mundo largado. Eu tenho certeza que vocês já tiveram essa experiência, né? Então, também vai muito do líder, é o que eu disse, sempre tem um ou dois que ele tem o controle da situação. O professor, ele tem que ter também essa percepção e buscar mais o líder, porque se ele tem um líder de perto, ele vai ter o resto. A criança, nessa fase, eles já decoram frases, né, um pouco longas, eles conseguem, trabalham muito por imitação, então é muito importante o que você traz em sala de aula, porque eles vão reproduzir aquilo. Eles podem estar, muitas vezes, correndo para lá e para cá, brincando, mas o que você está falando, já está aqui na mentinha deles. De 4 anos, é bem importante que no sistema neural dessa criança, eles perderam alguns neurônios, que é importante, né? Então, eles recebem muito mais quando nascem, por mais que já tenham, né, os neurotransmissores adequados, tá? Mas eles têm as células, que são as células estruturais, que também dá toda essa cobertura, que são mais de 86 bilhões de neurônios estruturais de células que ajudam esse desenvolvimento da criança. Olha que interessante. Quando, a partir de 4 anos, isso é perdido. Tem alguns neurônios desses 86 bilhões, eles são, vamos falar que eles são dilacerados, eles são diluídos. E nisso, isso ajuda, né? Por quê? Porque faz com que a criança ela tenha um desenvolvimento. Vamos imaginar que esvaziou a caixa do cérebro ali da criança, então ele vai ter muito mais espaço agora para armazenar mais informações. Então, você imagine a questão do porquê, e eles captam muito rápido. Então, o professor também precisa ter essa percepção do emocional dessa criança. Tem sempre um pouco a mais, tem um pouco a menos. Tem dia que ele não vai estar afim porque está com preguiça mesmo, e você não vai também ali vai perder a tua aula, vai perder a paciência porque aquela criança não quis participar. Você também não vai criar ranço dela, mas sabendo, depois no final, você pode estar conversando para apurar, porque não foi, tia, eu já estava com preguiça, mas eu quero que a semana que vem você vai estar animado, a gente vai fazer isso, aquilo. Então, sempre está atento, mesmo que esse que estava com preguicinha e não quis participar da aula. Agora, quando você percebe que tem um caso um pouco mais apurado, está mais íntimo, né, está chorando aquela criança, é importante que você procure depois, ou no final da aula, se você puder, conversar com essa criança, né? Então, assim, fugiu da sua alçada, vá para a sua discipuladora, para a sua pastora. É importante nós não deixarmos passar por despercebido. As pessoas acham que trabalhar, né, ficar numa escolinha, numa sala de aula, é simplesmente trazer a palavra, que é importante, que é tudo, e pronto, essa criança depois vai embora. Não, mas é importante vocês ficarem atentos, porque nós somos aqui mensageiros do Senhor, então é importante ficar atento. Quando pega a fase dos 7 anos, o que nós percebemos? Que nós costumamos dizer que a fase da maturidade para 7 anos já foi inserida, já foi estabelecida. Ele já tem uma visão mais literal, mais concreta, do 7 em diante, porque quando nós pegamos do 6 para baixo, o que acontece? Eles não têm noção de espaçamento, por isso que eles caem, eles barram das coisas, eles não têm noção de espaço, eles não têm noção de tempo, né, do passado, do futuro. Né? Foi ontem, quando você vai ver, já tem 1 ano. Né? Então, são coisinhas que, até nas memorizações, é bem importante sempre estar falando para eles da semana passada, do domingo passado, domingo que vocês estiveram aqui, aprenderam sobre isso, 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 ou fala o que vocês aprenderam, está trazendo essa memória para estar reforçando isso neles. Isso é muito importante e bacana, porque eles têm essa facilidade. Então, eles têm a facilidade de aprender, de decorar, né, de memorizar, porém não tem a noção, não está completa, clara sobre espaço, sobre tempo.
Então, onde eu falo, a gente precisa, então, unir esse útil com o agradável, já que eles têm a facilidade da memorização e da aprendizagem, de estarmos sempre sinalizando isso para eles. Quando a gente pega com 7 anos, que eles gostam do lúdico, né? Também, 7, 8, até os 9 anos, eles gostam também, né? A fantasia, ela vai se morrendo um pouco, e eles vêm mais no sentido já concreto, né? Não tão pouco literal, mas no sentido mais concreto das coisas. Quando tem menos idade, eles vão mais para o lúdico, a fantasia, né? E o literal. Por exemplo, se você falar assim, olha, menina, eu estava morrendo de fome, quase morri do coração. Nossa, tia, você passou mal, né? Então, a forma que a gente verbaliza, que a gente passa para eles, na cabecinha deles já vem como se fosse o mundo fantástico de Bob. Então, eles imaginam que essa tia disse que estava com fome, quase morreu, porque não tinha comido. Então, para eles, isso é de forma literal. Quando pega o 7, 8, 9, então, isso já fica mais concreto, eles conseguem entender, né, do que a tia ali, do que o professor estava querendo dizer, né? A gente costuma dizer que não é tia, né? Mas sim o professor. Vamos mudar essa linguagem, que é bem importante. Então, das 8, 9 anos, 10, eles já mudam um pouco, né? O ensino. Então, se você vir numa parte também, às vezes, muito lúdica, muito na fantasia, eles começam a ter a rejeição, porque eles vão falar, nossa, tia, mas o negócio é de criança, porque eles já estão querendo achar que já são juvenis, né? Então, eles não, às vezes, não tem muita aceitação se você vê com coisa de muita infância. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês também, voltando ao professor, é esse estar atento, por eles ter também, já hoje, um sentido mais concreto. Hoje eles gostam dessa participação mais de jogos, de desafios. Então, é um meio que você pode estar trabalhando e até para poder, eu digo, perceber esta criança. Como que está sendo o desenvolvimento dessa criança no conhecimento sobre Jesus? Será que essa criança ela tem mesmo essa convicção dentro da sua idade, né, de quem é Jesus, de quem foram os heróis da Bíblia? Porque isso faz todo sentido. Esse é o nosso papel. Nós não estamos no papel, também a igreja entra, né, mesmo que não, a gente fala, não seria obrigação da igreja, mas entra alfabetização, entra aprendizagem, né? A gente percebe aqueles que têm que nos 9, 10, 11 anos. Então, hoje, você trabalhar com uma redação, alguma coisa de escrita, já seria fácil de eles estarem alfabetizados. Mas a gente percebe que, em sua grande maioria, vemos essa decadência, né? Infelizmente, essa deficiência ainda com as nossas crianças dentro da igreja, que às vezes o professor fica... Até essa forma ele tem que perceber, porque se ele tem uma classe que ele percebe que tem ali algumas crianças que têm dificuldade, não estão ainda completamente alfabetizados, então mude um pouco a prática para também não expor esta criança, né? E às vezes eles deixam até de ir, não quer participar porque tem vergonha, porque a tia gosta muito, às vezes, de mandar para frente, para falar tal coisa, para escrever, às vezes ele tem. Então, é bom perceber, porque essa questão da sociabilização, quando sai um pouco do padrão normal, que seria uma criança de 10, 11 anos já ler, e quando pega uma criança que não é alfabetizada com 11 anos, você imagina a cena. Eles não vão querer participar, por quê? Porque vai ter vergonha, né? Com certeza, de passar pelo ridículo, né? O bullying, da brincadeira, então, onde eles se afastam mais. Então, é importante, você vê que tanta coisinha... Parece que são simples, mas a gente fala, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Mas às vezes a gente, não é por mal, né? Você prepara uma aula e quer pegar, quer colher, né? A mais responsabilidade, vamos dizer assim, dessas crianças, do aproveitamento em aula. Porém, tem sempre esses pormenores, principalmente dessas crianças que já é habitual, essas crianças frequentam a igreja, né? Então, é importante, você acaba conhecendo, sim, o comportamento já de cada um. Então, quando você for preparar, é importante você ver aquilo que você pode trazer, mas que vai trazer um resultado para todos, né? Que todos possam chegar e falar, não, aqui tem lugar para mim também, mesmo que eu tenha uma dificuldade, mas se sentirem amados, acolhidos, né? E dentro desse ambiente, né? Espiritual, porque o nosso objetivo, sim, é levar a palavra de Deus para essas crianças. O espaço não é muito, né? São curtos espaços, mas você pode, dentro, de repente, sei lá, de 40 minutos, que seja de 60 minutos, estar fazendo uma boa aula, trazendo para essas crianças de uma forma toda especial. Então, quando falamos, para até estarmos fechando aqui, o mental dessa criança, o sentido emocional, psicológico, que envolve o social, a cultura, é um combo, né? Envolve tudo isso. Mas vai calhar de mim, eu que estou
aqui no controle, né? Eu estou um pouco acima dessas crianças, então é importante se perceber se a criança é muito extrovertida, porque hoje ela não está. O que aconteceu com essa criança que ela não está? Não quer participar. Tá, chega no outro domingo, a mesma coisa. Está tendo esses comportamentos, né, corriqueiros. É importante olhar, conversar com a mãe, conversar com o pai para ver o que está acontecendo. Às vezes essa criança não quis falar com você, não quis se abrir. É importante, né? Por isso que não levem adiante. Né? Leve que chega até a pastora, porque com certeza são mulheres aí, mulheres de Deus, não que você não seja, eu digo de mais experiência, para lidar, porque às vezes tem coisas muito sérias acontecendo e a gente percebeu, porque sempre vem os sinais, mas não se atentou para isso. Você queria simplesmente que acabou sua aula, você, graças a Deus por hoje foi. E a gente perde coisas maravilhosas que poderíamos estar ajudando essas crianças. Então, porque no mundo espiritual, as crianças também, elas têm visões, as crianças têm sonhos, têm pensamentos perturbadores. As crianças hoje que chegam em consultório, como eu falei dessa criança de 2 anos e meio, imagine a cena, quando eu falo isso, as pessoas falam, puxa, mas como 2 anos e meio? Ele fez 3 aninhos, pra você ter uma ideia, o pai, falando no sentido mental, tá? Para vocês entenderem. Ele tinha 1 ano e 4 meses quando esse pai foi embora. Esse pai foi embora e então o comportamento dessa criança começou a mudar desde então. Por quê? Era um pai presente, era um pai que dava banho nele, então ele tinha esse hábito de todos os dias e de repente isso parou. Cadê esse pai para me dar banho? Já não estava mais lá. Quando ele chegou na creche, então ele começou a ter alguns comportamentos de morder, até então natural, a fase sensitiva da criança, tá? Mas ele começou a morder, não tinha dificuldade de sociabilizar, de dar brinquedo, de passar um para o outro, empurrava. Quando ele era contrariado, ele não podia ser porque ele fazia birra, ele batia a cabeça no chão. Então a avó começou a perceber também e foi quando chegou até nós na clínica. Então comecei a perceber, eu fiz até o método da Supernanny de gravar, a mãe gravava esses vídeos e me enviava, e em sessão eu trazia isso para ele, e ali a gente começou a fazer um trabalho de desensibilização sistemática com essa criança, né? Trazer sempre o ponto X que ele dá dificuldade para ir desmistificando isso com ele. Foi bem bacana e graças a Deus hoje o nosso amiguinho ele já toca na igreja bateria. Tem os seus 4 aninhos hoje e foi bem, sabe, foi bem produtivo, mas por quê? Porque a mãe com a avó e a escola também sinalizou. Então é importante, você não sabe como, às vezes a criança está, às vezes até um agitado demais, porque essa criança também, que é agitado por demais, ela também está avisando alguma coisa. É mensagens que a todo tempo essas crianças passam. Então, aquilo que você puder, como ungido de Deus que vocês são, está atenta a esses sinais, né? Evite sempre de estar expondo essa criança. Não está legal, ver o que você pode fazer naquele momento para não desvincular a sua aula, para que ninguém, com os outros demais, não volte, né? E você acaba se sentindo, muitas vezes, até vulnerável, frustrada, mas que você consiga controlar naquele momento e, a partir dali, perceber o que pode ser feito, né, de conhecer um pouco melhor sobre a história dessa criança. O que está acontecendo com a mudança, porque a criança muda, gente. Então, para fecharmos aqui. Criança tem problema? Tem problema. Criança tem doentes, tem problemas psicológicos, emocionais? É o que mais tem. Essa primeira fase é muito séria na vida de uma criança. É muito significativo. Falando desde que essa criança nasce até essa fase juvenil, para a adolescência. De 13 anos para lá, aí sim a gente começa a falar dessa pré-adolescência. Então, é bem significativa essa linha do tempo aí da idade da criança. Eu espero, né? Eu espero que vocês tenham entendido o que a gente quis passar para estar atenta, não só a criança, mas em você também, o seu estado psicológico, se preparar mentalmente, né? Isso é importante. Dormir cedo, né? Principalmente aquela semana que você vai dar aula, prepare com antecedência, já vem com a motivação no coração, porque quando você vem com a motivação, com certeza você vai conseguir transmitir isso às crianças, independente da idade delas, né? A gente tem também um canal que chama o Momento com Érica. Tem lá muitos assuntos referentes a isso, a essas idades, né? A faixa etária desde 0 ano até a adolescência. Temos outros temas lá, como ansiedade, depressão. Tem regrinhas básicas que os pais podem falar, aquilo que não se devem falar. Então, que vocês também quiserem, né, se inscrever no nosso canal. A gente também tem o nosso Instagram,
que está lá a doutora Inderline, doutora Érica Justino, e tem muitas, sempre a gente está colocando lá, não informações, né, mas conhecimento, porque conhecimento é uma forma de que você já estudou sobre, vem de uma forma mais sistematizada, não simplesmente colocarmos frases motivacionais, mas saber por quê, qual que é o sentido daquela frase, qual que é o sentido daquela orientação que nós passamos ali. Esse é o nosso objetivo. E espero que vocês tenham compreendido aqui o teor da nossa aula, que o Senhor continue e estará sempre com vocês, que o Espírito Santo possa cada dia trabalhar no coraçãozinho de vocês e trazendo luz de tudo aquilo que o Senhor já colocou na mãozinha de vocês, tá? Eu fico feliz, que Deus abençoe e até uma próxima. Tchau, tchau.